Olá, esta é mais uma edição do FibraCast, o seu podcast com informações e novidades do seu empreendimento hoteleiro. O assunto desse mês é controladoria. Em seu organograma, o Grupo Ferrasa tem um profissional responsável pela coleta, análise e apresentação dos dados financeiros, contábeis e orçamentários do seu resort. Isso facilita a tomada de decisão pela diretoria e ajuda na saúde financeira do empreendimento. O controller é Abni Borges da Silva, o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Abni. Olá, Wilson. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desta edição do FibraCast. Olá, proprietários. É uma honra estar com vocês nesta jornada. Abni, em um ambiente dinâmico como o turismo e mais especificamente a hotelaria, como utilizar análises financeiras e projeções para tomar decisões estratégicas que melhorem a rentabilidade do resort a longo prazo? Hoje, o controller é um profissional comum nos principais grupos hoteleiros? Wilson, sua pergunta é bastante relevante, porque nosso ambiente de turismo ele é realmente bastante dinâmico. Mesmo a modalidade de turismo, hotelaria e entretenimento já sendo muito difundida no mercado, com históricos de atuação, com históricos de resultado que nós tivemos, cada ano oferece a sua variação, o seu cenário, e tem seus aspectos que devem ser levados em consideração. O perfil do cliente que nós atraímos, os perfis do cliente que nós queremos atrair, o calendário de feriados do ano, se eles caem em finais de semana, se caem em feriadões, como a gente chama, se caem em meios de semana que os clientes não conseguem fazer essa ligação entre o dia do feriado até o final de semana, porque a família brasileira tradicionalmente define suas férias baseado nesses aspectos também. Então, esse setor de turismo e hotelaria e entretenimento, a quantidade de feriados prolongados faz muita diferença e os canais de distribuições também que nós usamos para chegar até os nossos clientes. Então, todos esses cenários, todas essas nuances, se o país está com uma renda positiva, se está em crescimento, se o inverso acontece, se há um cenário de inflação, um cenário de deflação, se há um cenário de investimento de juros está mais alto, está mais baixo, vários cenários têm que ser levados em consideração, tanto nas nossas projeções como nas análises dos nossos resultados. E ter um controller atuando nesse mercado nosso de hotelaria, de entretenimento, é fundamental, pois nos últimos anos a função deixou de ser uma função de necessidade formal, de entrega de resultados, apurações de impostos e cumprir com obrigações acessórias. Se tornou uma função estratégica, permeando desde o planejamento estratégico de longo, médio e curto prazo até a operação do dia a dia do empreendimento. Com todas as corporações, grandes corporações do mercado hoje, tem um controller no seu time, quando não tem mais de um controller. Por isso a importância desta função estratégica nos nossos empreendimentos. O controller ajuda a definir o preço da diária dos resorts. O que se considera para isso valores que outros resorts de Olímpia e de outro destino do mesmo padrão estão cobrando para aquele período? As oscilações são grandes? Sim, está no escopo do controller a ajuda na definição do preço da diária, pois com um olhar interno, ele conhece o custo e as despesas do empreendimento, identificando quais os custos de um apartamento fechado, um apartamento sem utilização, e quais os custos e despesas de um apartamento ocupado, pois estes custos devem compor a tarifa que é vendida, o preço da tarifa base, dentro de um processo de construção da precificação, para que essa tarifa não seja deficitária e para que consigamos chegar na diária média definida em planejamento, porque isso é importante para que cada canal de distribuição, que essas tarifas, que essas diárias sejam vendidas, para que essas tarifas sejam identificadas por tipo de cliente e conforme a sazonalidade, se são períodos de baixa, média, alta ou altíssima temporada. As oscilações que existem nesse mercado são muito grandes, pois levam em consideração a quantidade de pessoas por apartamento, a quantidade de dias que o cliente vai utilizar, qual o dia da semana que os clientes vão utilizar, se a reserva num período de média, alta ou altíssima temporada.
e qual o tipo de pensão que melhor se adequa ao cliente, à família, ao grupo que está sendo atendido pelo nosso empreendimento. Então nós podemos ter centenas de tarifas diferentes para atingir todos os públicos e entregarmos o resultado planejado. Yabni, ao levantar e comparar esses dados todos, também é possível identificar oportunidades para impulsionar a receita? Tem algum case para relatar? Ou, ao contrário, identificar o que mudar para reduzir despesa? Em todos os cenários que analisamos, sempre há oportunidade de impulsionar receitas, como por exemplo em eventos, pois conhecendo os custos e despesas do empreendimento, a sazonalidade e com o menor custo de distribuição para um evento, por exemplo, podemos ter tarifas mais competitivas, atraindo pequenos e grandes eventos, principalmente em meses de baixa e média temporada, em que a ocupação do empreendimento é bem menor do que a média anual, o que ajuda a diluir as despesas fixas e os custos variáveis e entregar um resultado muito mais satisfatório aos proprietários neste período. Muito bom saber esse trabalho minucioso realizado. Eu te agradeço por dedicar seu tempo nesse podcast e compartilhar informações importantes para os sócios proprietários. Até a próxima. E por fim, gostaria de agradecer a confiança no nosso trabalho, que tem sido feito olhando não só para o mercado de Olímpia, da região, da cidade, dos hotéis aqui, dos nossos concorrentes, também olhando para dentro, analisando a qualidade da nossa receita, da nossa diária média, o perfil do cliente que tem se hospedado conosco, como nós gastamos ou investimos os nossos custos e despesas ao longo desse tempo, para que seja um investimento, para o cliente veja a qualidade, para que seja rentável, acima de tudo, para o proprietário, que o proprietário esteja satisfeito com o resultado que é entregue e com a análise e as projeções que são feitas e apresentadas. Obrigado e até mais.